Bem, pessoal, estamos aí de volta. Me enrolei um pouco aqui no início, mas aqui já estamos de novo. Vou fazer a chamada. Atenção, então, Eric. Esther. Presente, professor. Ok. Ezequiel. Presente. Guilherme. Presente. Ok. Gustavo. Tá aí. Hudson. João Lucas. João Victor Oliveira. Kilivi. Laura. Presente, professor. Ok. Lucas Mateus. Presente. Professor Ok. João Victor Oliveira Lopes, presente. Só um instantinho, vou terminar primeiro, depois eu faço a outra, tá bom? Só um instante, para não perder aqui, senão eu acabo me perdendo. Eu faço outra depois que eu termino aqui. Só um instantinho aí, tá? Lucas Thiago. Luiz Henrique. Presente, professor. Ok. Matheus Dias. E Natália. Ok. Pedro Gabriel. Pedro Victor Campos. Pedro Gabriel, presente. Desculpa. Pedro Tá, Victor vou presente colocar também, os dois. professor. Pedro Gabriel e Pedro Victor, ok. A Natália e o Matheus também responderam pelo chat. Sim, e já vi. Já coloquei deles aí, tá? Pedro Victor de Oliveira. Presente. Tátila. Presente. Ok. Vanessa. Vinícius Gonçalves. Victor Cavalcante. Presente. Ok, agora eu vou ver aí se alguém entrou ainda. Aí eu vou fazer mais uma aqui, tá? Então, aqui, Eric. Não entrou. Depois o Gustavo Antenor já está presente. Hudson. Presente, professor. Ok. Professor, Gustavo, na hora que eu entrei, parece que o áudio não funcionou. Já coloquei, Gustavo. Você não colocou pelo chat? Foi então, também. só uma já é suficiente. Já está com presença já, tá? Falei agora há pouco, já coloquei. João Lucas. João Victor Oliveira. Presente, professor. Ok. Kilivi. Lucas Thiago. Matheus Dias. Tem mais Vanessa. Vinícius Gonçalves. Bom, tá aí. Acho que todos que entraram estão aí, né? Bom, pessoal, vamos continuar então com o nosso estudo de estudos metálicos. Nós vimos a parte de barras tracionadas, né? E uma parte de ligações parafusadas.
Entrando aqui. Hoje nós vamos ver ainda em ligações, temos ainda vários assuntos para ver, né, sobre ligações parafusadas, e vamos ver também mais para frente as ligações soldadas. O tipo de ligação parafusada que vamos ver hoje é um pouquinho diferente das que vimos anteriormente, porque vai estar sujeita a um cisalhamento chamado Professor? excêntrico. Oi? Eu consegui entrar só agora. Já passou a chamada, né? Sim, qual o nome? Kiliv. Tá. Ok, tá pronto. Então vou colocar aqui na tela para a gente ver primeiro a parte teórica, que é curtinha, né? Apenas o procedimento de como que a gente faz o cálculo, né? E depois vamos ver um exemplo desse caso aí de ligações. Então vou colocar aqui. A matéria de hoje também vai cair na prova da semana que vem, né? Matheus Dias está aí, é? Matheus Dias está aí, não está? Ele respondeu pelo tá. chat. Respondeu pelo chat? Você que está respondendo? Matheus Dias? Matheus Dias está aí? Ele já foi embora. Eu tinha colocado no chat. Nem sei quem que respondeu. Bom, tudo bem. Então, bom, respondeu, foi embora. Vamos embora aqui, né? Vamos fazer aqui. Vou colocar aqui na tela, então. Esse é o caso aqui, então. São procedimentos para avaliação dos esforços em parafusos. Então, normalmente a gente tem um grupo de parafusos sobre cisalhamento centrado, que a gente chama, né? Quando a resultante dos esforços passa pelo centroide do conjunto de parafusos. Então, como que a gente calcula nesse caso? Como vimos anteriormente, né? A força em cada parafuso seria dada pela força que estaria atuando na barra ou na ligação, FD, já solicitante de cálculo, né? Dividido por M, que seria o número de planos de corte, porque os parafusos podem estar sujeitos a corte duplo, né? Corte simples, tal. Aí entra então aqui o número de planos de corte. E o N seria o número de parafusos. Tem que dividir também pelo número de parafusos. Então, se for, por exemplo, uma ligação com 6 parafusos, né? Solicitados a uma força FD, e todos eles sujeitos apenas a um plano de corte, cada um desses parafusos vai pegar 1/6 dessa força aqui, FD. Né? Então, ele distribui praticamente de forma uniforme. Isso aí não é 100% verdadeiro, tem umas pequenas diferenças entre os parafusos. Parafusos que estão mais para frente vão receber uma carga um pouco maior que os que estão um pouco mais para trás, tal. Então, isso aí dá para intuitivamente, assim, mais ou menos, ver que vai acontecer isso aí. Mas, para questões de cálculo, a norma e os cálculos que a gente faz, a gente admite que todos eles vão receber um valor igual a 1. No caso aqui são 6 parafusos, se fossem 6, seria 1/6, né, dos parafusos. Então é só dividir pelo número de parafusos. Acho que alguém entrando? Não. E se for o número de cortes, 2, aí é só dividir por 2 ainda. Né? Então, esse é o caso que vimos até agora. Praticamente foi assim. Agora, tem um outro caso em que se trata de um grupo de parafusos sob cisalhamento excêntrico. Cisalhamento excêntrico é esse caso aqui. Está vendo a força? Vamos colocar de uma forma bem geral. Essa força PV está inclinada, né?
um ângulo alfa em relação a uma linha horizontal, e a ligação está fora dessa direção, da linha de ação dessa força. Então, vejam que tem 6 parafusos, o centroide dos parafusos fica aqui, é uma ligação simétrica, né? Duplamente simétrica. Então, a linha de ação dessa força PV, que seria a força que vai provocar cisalhamento dos parafusos, ela fica a uma distância E, né? Seria a distância até o centroide da linha de ação da força PV. Então, esse caso é um tipo de ligação excêntrica. Tem gente entrando? Não. Não tem ninguém. Faz um barulho às vezes e não tem ninguém. Então, esse aqui é o chamado de uma ligação excêntrica, né? Um grupo de parafusos sob cisalhamento excêntrico. Como que a gente resolve isso aqui? Fazendo a decomposição. Agora, além dessa força provocar cisalhamento simples, né? Pela força, como que a gente pode proceder? Levar essa carga aqui, essa força PV, para o centroide, paralela, né? A essa direção aqui, a essa linha de ação. Só que na hora que a gente leva até o centroide, nós vamos ter que acrescentar um momento, né? Que vai ser PV vezes essa distância E. A gente pode chamar de excentricidade. Isso aí seria trabalhando, então, de forma a poder calcular os efeitos desse momento, né? Então, a força PV vai provocar cisalhamento comum, como a gente já viu até agora, e esse momento vai provocar também cisalhamento, só que devido a um momento de torção, que vai ocorrer torção, certo? E torção também provoca cisalhamento, né? Então, vamos ter que levar em conta também o efeito desse momento aí, provocado pela essa força PV. O que a gente pode fazer, então? Para uma análise mais simples, né? Isso aqui é um caso bem geral. Nem sempre acontece isso. Às vezes só tem carga vertical, às vezes só horizontal, mas pode ser inclinado. O que a gente vai fazer se for inclinado? A gente decompõe em duas forças, né? Porque esse ângulo vai ser dado, alfa, e aí eu vou decompor em uma força horizontal, PVx, e uma vertical, PVy. E com isso aí, eu vou ter cisalhamento, levando isso aqui para o centroide, né? Aí vou ter cisalhamento na direção do eixo Y. Você está vendo que aqui a gente colocou eixos coordenados, né? Com origem no centroide desse conjunto de parafusos. Então, nós vamos ter cisalhamento nas duas direções. Uma na direção Y, provocada por esse PVY, outra na direção X, provocada pelos PVX. Agora, isso aí está resolvido em relação às forças. Agora, o momento, vai aparecer um momento, né? Se a gente observar aqui, essa força que vai provocar um momento vai ser em relação a cada parafuso. Então, pegando um parafuso, por exemplo, aqui do centroide até a distância de um parafuso, né? Um parafuso qualquer, que vai ser a uma distância R, que vai ser como se fosse um raio, né? O centro do conjunto de parafusos é o centroide. Então, desse ponto até qualquer parafuso, vamos chamar R. E a força provocada por esse momento, ele vai provocar aqui um momento dada por uma força Fm. Nós vamos chamar de F devido a um momento, né? Porque as outras forças são devido à força que está atuando aqui normalmente, PV. PVy, PVx, né? Isso aqui seria, então, para cada parafuso. Cada parafuso vai estar sujeito, então, a uma força provocada pelo momento gerado por esse PV vezes E. Vai dar um momento total. Todo esse momento total vai ter que distribuir entre os 6 parafusos também, igual que a gente faz com a força, certo? Esse momento, então, vai ser distribuído também nos 6 parafusos. Só que aí, as forças não vão estar mais numa só direção, vai estar em várias direções. Daqui a pouco vamos ver isso aí. Então, o momento
que a gente está considerando seria um momento já de cálculo, né? MD seria dado por esse produto, PV vezes E. Ou seja, ele vai ser conhecido nesse momento, né? Fazendo a decomposição, esse ponto onde se aplica a força PV poderá facilmente ser determinado em função dessas coordenadas. Então, por exemplo, até o eixo Y, vamos chamar EY, seria a excentricidade em relação ao eixo Y, e aqui EX é a excentricidade em relação ao eixo X. Então, ele vai ter as coordenadas, né, do ponto de aplicação da força. Então, fazendo a decomposição, olhem aqui, PVX vezes EX mais PVY vezes EY vai ser igual ao MD também, só que em termos já da carga dessa força PV em função das suas componentes, PVX e PVY. Né? Então, isso aqui é mais fácil, porque às vezes essa distância aqui não é tão fácil de determinar, ou seja, precisaríamos fazer alguns cálculos aqui geométricos para achar essa distância. É muito mais fácil trabalhar com essas distâncias EX e Y que estão na horizontal e na vertical. Né? O que vai ser a força provocada pela força PV? Vai ser PV dividido pelo número de parafusos, né? Porque vou ter que dividir, como já vimos aqui, nesse caso, ele acaba, cada uma dessas componentes da força PV acaba dando um cisalhamento centrado, né? Porque agora ele vai estar passando pelo centroide. Então, é só pegar cada uma dessas forças e dividir pelo número de parafusos. Então, FVX, que seria PV, cosseno de alfa, né? PV, se você pegar aqui, cosseno de alfa, eu vou ter esse vetor aqui horizontal, né? PV vezes cosseno de alfa é PVX. Então, tudo isso aqui é PVX, dividido pelo número de parafusos, e aí eu vou ter, então, o que nós vamos chamar de FVX, seria a força, devido à força que provoca o corte, né, na direção X. Já dividido, cada um desses aqui vai estar aplicado em um parafuso. Então, aqui tem 6 forcinhas horizontais, desse tipo aqui. Na vertical, fazemos a mesma coisa. Quem que vai ser na vertical? Vai ser FVY. O FVY vai ser esse valor aqui da componente dividido pelo número de parafusos também. Ou então, posso fazer PV seno de alfa, né? Dividido pelo número de parafusos. Isso nada mais é do que o PV, o PVY dividido pelo número de parafusos. Isso aí nós vamos chamar, então, FVY. Então, nós vamos ter aqui 6 forcinhas verticais, cada uma em cada parafuso, né? Então, até agora temos 6 forças horizontais em cada parafuso e 6 verticais em cada parafuso também, uma em cada parafuso. Bom, isso aí está resolvido na parte das forças que vão provocar o cisalhamento nos parafusos, né? Usando essa definição de parafusos com cisalhamento centrado. Agora, esse outro caso, como vimos, cada um desses forças vai resistir ao momento de torção que vai ser provocado por essa força PV vezes essa distância E, ou em termos de componentes também, está aqui. Então, essa aqui seria, pegando apenas um parafuso, né? Do centroide até o centro do parafuso, chamamos de R, e aí vai estar atuando a força desse parafuso, que vamos chamar FM, porque ele não está na direção X e nem Y, ele vai ser perpendicular ao raio, né? Ele vai força vezes distância, então isso aqui, essa distância é perpendicular à linha de ação dessa força FM. Ele vai estar, se a gente observar aqui, cada parafuso vai ter um determinado ângulo, né, em relação à horizontal. Vamos chamar de θ esse ângulo, né, que seria formado pela horizontal com a linha que liga o centroide com o centro de um parafuso qualquer, certo? Que estamos chamando de R. Então,
nesse parafuso vai estar atuando essa força FM. Só que esse FM nós vamos decompor também, igual que fizemos nesse caso, são vetores, então podemos decompor, né? Então, eu vou ter uma componente FMX e FMY. Como que a gente pode obter essa força FM? Isso aqui estamos falando só de um parafuso, né? Esse parafuso vai ter coordenadas em relação ao centroide, né? Temos as coordenadas x, y, então ele vai ter coordenadas x até o ponto e coordenada y, na horizontal x, vertical y. Então ele tem as coordenadas x, y desse parafuso, né, em relação ao centroide. Bom, a hora que atua essa força aqui num parafuso qualquer, né, ele vai deslocar um pouco, porque ele atua, é uma força, né, que vai provocar um determinado deslocamento e que geraria aqui um pequeno ângulo delta teta, certo? Nesse sentido aqui da força FM. Então, se esse ângulo pequeno é delta teta e o raio é R, essa parte aqui, que seria o arco, né, como é um ângulo muito pequeno, ele se confunde com uma reta, mas seria, na verdade, seria o arco desse ângulo, né? E como que a gente calculou o ângulo, o arco desse setor? É só multiplicar R vezes o ângulo, né? Por geometria, a gente sabe que essa distância, esse arco, né? Porque é um arco tão pequeno que a gente pode dizer que é uma reta, né? Porque ele é muito pequeno, é um delta teta muito pequeno. Então, essa distância pode ser calculada multiplicando seu raio vezes esse ângulo delta teta. Essa seria a distância que deslocaria esse ponto onde está o parafuso, né? Isso aqui nós podemos fazer como se fosse uma pequena mola, né? A definição de mola tem muitas aplicações. Por que como mola? Porque a mola é um material elástico, né? Então ele vai se alongar, vamos dizer, essa parte aqui, vai ter um alongamento R delta teta. E vai depender apenas do coeficiente da mola. No caso, essa mola seria o próprio material do aço, né? Quanto ele vai ceder um pouco em relação a essa força. E como que a gente calcula a força provocando esse deslocamento? É só multiplicar pelo K, né? Que a gente sabe que a constante da mola é uma propriedade física apenas do material. Ele vai estar relacionado com esse material que vai estar aqui, né? Então, é como se estivéssemos supondo que tem aqui uma mola que foi solicitada, então alongou quanto? Delta teta vezes R. Se eu multiplicar esse alongamento pelo K, eu vou ter a força que vai estar provocando esse alongamento. Isso aqui a gente vê em teoria 1 também, né? Em teoria 2, alguma coisa também sobre essas aplicações da definição de mola. E aqui podemos fazer uma operação, né? Passamos esse R, que seria o raio, dividindo para o primeiro membro, então vai ser FM dividido por R igual a K vezes delta teta. Aí deixamos guardado isso aqui para uma aplicação. Daqui a pouco nós vamos aplicar isso aí. Bom, essa força FM é apenas de um parafuso, mas eu tenho que fazer isso aí com todos os parafusos. Aqui são só 6, mas poderiam ser mais, menos, tal. Eu tenho que ir fazendo isso aí. Então, a somatória desses momentos de cada um, né, dos FM vezes R de cada parafuso, ele vai dar o valor FM, o MD, né, que seria o momento total, provocado por essa força PV vezes E. Essa expressão aqui, certo? Ele vai ter que dar, deixa eu colocar aqui, essa setinha. Então, a soma desses momentos, de cada um desses momentos, desse esforço vezes a distância, vai ter que dar o momento total, que seria o MD. Então, se eu somar isso aqui, FM vezes R, de um parafuso, depois do outro, essa vai ser uma somatória, né? Somatória dos FM vezes a distância. Cada um desses parafusos tem uma distância, não vai ser igual necessariamente, tem várias distâncias, né? Algumas até podem ser iguais, mas eu tenho que ir fazendo isso aí com cada parafuso. Isso aqui seria, então, a somatória dos momentos de cada força
que deverá ser igual ao MD total, né, dado pela força externa. Bom, aqui podemos fazer então o seguinte: esse Fm sobre R podemos colocar da seguinte forma, né? Se eu passar esse valor aqui, aqui antes, multiplicando esse valor aqui pelo K vezes delta, né? Porque se eu colocar Fm aqui, essa expressão aqui do Fm, né? Quanto vale? K vezes R vezes delta θ. Então, esse R vezes esse R vai ficar R ao quadrado. O K continua K, é uma constante, e o delta θ. Então, aqui foi substituído esse valor do Fm. Certo? Substituímos aqui na somatória. Continua sendo igual a MD. Só que agora o raio é elevado ao quadrado. Se passarmos para dividir essa somatória dos raios ao quadrado, vai ficar só no primeiro membro K vezes delta θ, né? Que seria MD dividido pela somatória dos raios de cada parafuso. E aí, voltamos a essa expressão. O que é o K vezes delta θ? Como tínhamos expressado aqui, né? K vezes delta θ nada mais é a força Fm de cada parafuso dividido pelo raio, pelo seu próprio raio. Então, substituindo esse valor aqui por Fm sobre R, o R passa multiplicando, e aí nós vamos ter então essa fórmula aqui, né? Fm igual a MD dividido pela somatória dos raios ao quadrado, vezes esse R aqui, que vai passar multiplicando. Então, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular a força Fm em cada parafuso. Certo? De forma individual, a gente vai poder calcular. Esse Fm aqui, para qualquer parafuso, vai depender apenas das coordenadas aqui, né? Como a gente vê, esse Ri, que é o raio, eu posso expressar em termos das coordenadas x, y. O R nada mais é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. O que seria R ao quadrado? Seria x ao quadrado mais y ao quadrado de cada parafuso. Então, eu posso representar dessa forma. Ao invés de calcular o raio, eu posso trabalhar com as coordenadas x, y de cada parafuso. Isso aqui é muito mais fácil fazer a conta disso aqui, né? Então, a hipotenusa igual ao quadrado igual aos catetos ao quadrado. Se eu aplicar a somatória nessa hipotenusa, eu tenho que aplicar a somatória nos catetos também. Então, essa somatória dos raios ao quadrado se transforma nas somatórias ao quadrado das coordenadas x e y, né, elevados ao quadrado. Então, a gente usa mais essa expressão aqui para calcular essa somatória dos raios de cada parafuso. Bom, essa parte também já está pronta. O MD, agora é só decompor isso aqui. Para quê? Para poder somar com os efeitos da força cortante, e aqui seriam os efeitos do momento, né, de cisalhamento. O que é Fmx? Nada mais é o Fm, se eu multiplicar pelo seno de θ, observem aqui o seno de θ, eu vou ter a componente horizontal. Se eu multiplicar pelo cosseno de θ, eu vou ter a componente vertical. E o que é o seno de θ? Seno de θ, se eu olhar aqui, esse ângulo θ que ele se reproduz aqui, né? Ou também pode dizer, esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Por que razão? Pela geometria, né? Essa reta aqui que estão vendo vertical é perpendicular a essa reta, assim como esse raio aqui é perpendicular a essa reta aqui. Portanto, esse ângulo geometricamente é igual a esse ângulo, certo? Por isso que nós estamos dizendo esse θ é exatamente esse mesmo aqui. Então, se esse ângulo θ é igual a esse ângulo, eu posso obter aqui o seno, né? O que é o seno desse ângulo aqui? É cateto oposto, que seria y dividido pelo raio. Aqui está y dividido pelo raio. E o cosseno seria x dividido por r. X por r. Bom, aqui substituímos então Fmx, que seria Fm vezes
seno de θ. Fm vezes seno de θ. Quanto vale Fm? Tudo isso aqui. MD dividido pela somatória vezes R. E o seno vale Y sobre R. Esse R com esse R aqui vai cancelar, só vai ficar o Y. Certo? Se a gente substituir aqui o seno de θ por Y dividido por R, aí esse R vai cancelar com esse R aqui do Fm. E vai ficar só MD dividido pela somatória dos raios ao quadrado vezes o Y. Então, a componente do momento na direção x é essa expressão multiplicada pelo y, não é pelo x, certo? O pessoal acha que mx aqui tem que ser x também, não, aqui é y, tá? Na direção y, mesma coisa, né? O que é fmy? É fm cosseno de θ. Então, fm cosseno de... E o que é cosseno de θ? Cosseno de θ é x dividido por a hipotenusa, que seria r. X dividido por r. Igual, Fm, substituímos aqui, é MD dividido pela somatória dos raios, vezes o raio. Cosseno de θ é x sobre o raio. Raio com raio cancela, vai ficar só o x. E aí tem as duas fórmulas agora para cada parafuso, né? Em função de duas componentes vetoriais. Fmx, que está na direção x, e Fmy, que está na direção y. Então, está aqui, Fmx, Fmy. As componentes da outra força, vou ter Fvx, Fvy. Então, aqui eu posso fazer a soma vetorial agora, né? Todos os que estão na direção x, e depois pego todos os que estão na direção y, e aí eu tiro a força resultante. Que é isso que nós vamos fazer agora, estaria aqui, certo? Quem que vai ser a força final em um parafuso, né? Nesse parafuso que escolhemos, por exemplo, eu vou ter que somar vetorialmente, né? Tirar o módulo, né? Dessa força aí total seria Fmx mais Fvx elevado ao quadrado mais Fvy mais Fmy, fecho parênteses, elevado ao quadrado. Tiro raiz, aí vou ter o módulo da força de um parafuso qualquer. Então, isso aqui eu tenho que ir aplicando em todos os parafusos. Por que a gente vai fazer isso aí? Porque quando se trata de um grupo de parafusos sobre cisalhamento excêntrico, cada parafuso ele não vai receber um valor uniforme. Eles vão ser variados aqui. Por quê? Porque esse Fm vai variando. Em relação a essas duas forças, é constante, né? Porque a gente aplica esse caso de cisalhamento centrado. Portanto, para a força Fvy ou Fvx, eles vão estar passando pelo centroide. Então, é um cisalhamento centrado. Aí, cada um desses parafusos vai receber um sexto, né, dessas forças aí. Só que da força provocada pelo momento, ela não está numa única direção, ele está aqui inclinado, para outro parafuso já vai estar em outra direção, para esse outro aqui já vai estar em outra. Ela sempre vai ir sendo perpendicular ao raio. Então aqui, por exemplo, se eu traçar uma reta aqui, ele estaria mais ou menos nessa direção aqui. Dessa outra aqui, se eu pegar esse parafuso aqui, a direção estaria mais ou menos aqui para cima já, sempre perpendicular ao raio. Então, todos eles são diferentes, eles estão em direções diferentes também. Por isso que a gente tem que pegar um valor resultante em cada parafuso e ver qual de todos esses parafusos está sendo o mais solicitado. E dimensionar para esse caso aí. A ideia é essa aí, né? Porque aqui não vai dar para saber assim de cara qual que é mais solicitado. Nós vamos ter que ir calculando em cada parafuso. Dá para mais ou menos ver, depois eu vou falar quais seriam mais ou menos os parafusos mais solicitados, e a gente vai calcular só para esse aí, né? Pela resistência dos materiais, a gente sabe que quanto mais longe estiver o parafuso do centroide, maior vai ser o momento, né? Depende muito desse raio aqui. Quanto estiver mais afastado, maior vai ser o momento. Então, podemos afirmar que os pontos, né, os parafusos que estiverem mais afastados do centroide,
eles vão estar mais solicitados ou menos solicitados. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esses 4 parafusos, esses 2 aqui de cima e os 2 de baixo, são os mais solicitados ou os menos solicitados. A gente tem que ver quais são os mais e quais são os menos, né? Mas desses nos interessa os que são mais solicitados. Então, esses aqui do meio, que são mais próximos ao centroide, eles vão estar menos solicitados. Nem precisam fazer a conta, depois vocês podem fazer, vocês vão ver que vão obter valores menores que os outros aqui. Então, como é uma ligação formando quase como um retângulo, né? Então, eu vou pegar esses parafusos que estão aí nas extremidades mais afastadas do centroide. Seriam esses 4 aqui, só. E com isso aí eu já vou saber qual desses parafusos ou quais desses parafusos vão estar sendo mais solicitados. E com esse valor é que nós vamos verificar, dimensionar toda a ligação. Certo? Então, a fórmula, resumindo tudo isso aqui, seria isso aqui. Né? O que é FVX? Aqui tenho a fórmula. Pego essa fórmula aqui, PVY, ou seja, PV seno de alfa, dividido pelo número de parafusos. Esse aí é FVX. Ou FVY aqui. FVX, que seria PV cosseno de alfa, dividido pelo número de parafusos. Então, aqui vou ter 6 forcinhas horizontais, 6 verticais. Né? FVY, FVX. FVX horizontal, FVY vertical. 6 de cada um, dividido, um sexto, né? Vai pegar cada um desses parafusos. E dos momentos aí, vou ter que ir fazendo isso aqui, né? Não dá para ver claramente porque eles são variáveis, né? Eles vão ir mudando o valor. Mas eu tenho as resultantes aqui, FMX, seria esse vetor, e FMY, para esse parafuso aqui, que está nessa posição, né? Mais ou menos de acordo com isso aqui. Para os outros, o ângulo vai ir mudando, né? Vai ir aqui tendo um ângulo diferente para cada parafuso. E como que a gente calcula o FMX? Com essa fórmula aqui que está pronta já. Então, tem um MD, que vai ser possível calcular o momento total. Aí, pego a somatória dos raios elevado ao quadrado, usando essa fórmula aqui, que é mais fácil de aplicar, está com um asterisco. E multiplico pela coordenada desse parafuso. Então, isso aqui eu tenho que ir fazendo para cada parafuso. No caso, seria 4 parafusos. A gente costuma numerar, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu faço para o parafuso 1, para o 2, para o 3 e 4. Eu vou pegar aí a coordenada Y do parafuso 1, depois do parafuso 2, e assim vou calculando. Podemos montar uma pequena tabela para poder fazer essas contas, né? Para a gente não se perder no meio desses cálculos. Certo? Então, para a direção Y, igual, só muda a coordenada X. Certo? Lembrem disso aqui. Se for FMX, eu pego a coordenada Y. Estou calculando FMY, pego a coordenada X desse parafuso. Certo? E aí vou ter depois a soma vetorial, né? Os que estão na direção X, eu somo e elevo ao quadrado. Os que estão em Y, somo algebricamente, né? Os módulos, e elevo ao quadrado, tiro a raiz, e aí eu tenho a força resultante, né? O módulo da força resultante em cada parafuso. Essa é a teoria, então, para poder calcular. Em alguns livros, vocês vão ver, às vezes, eles já não consideram mais a horizontal, mas em outros tem, né? Esse aqui, a forma geral, mas às vezes pode ter só vertical, então não vai ter a componente horizontal, fica mais fácil. Mas essas do momento vai ter sempre as duas, né? Não tem como evitar, vai ter as duas. Vamos fazer agora, então, um exemplo de aplicação disso aqui. Vou colocar aqui o exercício. Está aqui um pouquinho meio apagado, mas acho que dá para ver. Disse-se o seguinte, né? Verificar a resistência dos parafusos que ligam uma viga de perfil U, 10 polegadas por 22,77, com uma coluna C de 12 polegadas por 30,70, usando parafusos ASTM A325. Aqui coloquei 2 parafusos, mas a gente vai fazer com parafusos de alta resistência.
segundo eu olhei aqui, é esse o valor. Aqui coloquei entre parênteses, vocês podem ver depois o que acontece se você usa um parafuso comum. Esse aqui é o parafuso comum, né? O A307. Mas nesse exercício nós vamos usar esse parafuso A325, que é um parafuso de alta resistência. Depois nós vamos entrar na tabela aqui. Antes eu preciso das tabelas de perfis, né? Aqui eu vou olhar, só vou sair um pouquinho, quero pegar essa tabela, eu esqueci de colocar a tabela. Só um instante aqui. Eu já tenho aqui, acabei não colocando, mas ele está aqui. Aqui está, pronto. Bom, primeiro, se for solicitante, o exercício é esse aqui. 2 perfis, né? Os dois são tipo perfil U, ou perfil L, perfil C também, o pessoal chama, né? Um pilar e uma viga. Aí é feita uma ligação aqui por 9 parafusos total. Aqui estão os 9, né? 3, 6, 9 parafusos. Então, o centroide, colocando os eixos X e Y, ele estaria o centroide bem nesse parafuso aqui. E tem uma força aplicada aqui, que é uma força excêntrica, está vendo? Ele não passa pelo centroide. Então, é uma força que já é majorada, que já é de cálculo, PD, né? 225 kN. Está a uma distância de 200 milímetros em relação ao eixo Y, que passa pelo centroide do grupo de parafusos, né? 200 milímetros. Então, essa força aqui, ele vai provocar um momento de torção, né? E torção, vocês sabem, ele vai provocar cisalhamento também nos parafusos. Então, qual é a ideia? Primeiro, a gente leva essa força PD para o centroide, junto com um momento, que vai ser MD. Esse MD vai ser 225 vezes 200 milímetros, né? 225 quilômetros vezes 200 milímetros. Aí, claro, as unidades vamos ter que passar para centímetros, né? Então, esforços solicitantes, o VD já vai ser os próprios 225, porque não há necessidade de decompor nada, né? Vai ser o próprio 225. O MD é esse momento, seria 225 vezes 20 centímetros. Usamos quilonewtons para as forças e centímetros para os comprimentos. Então, 225 vezes 20 centímetros. Fazendo essa conta aqui, dá 4.500 quilonewtons por centímetro vezes centímetro, certo? Bom, tem o VD, tem o MD. Agora, as forças atuantes no parafuso mais solicitado. Primeiro, devido à força cortante. A força cortante é o VD, né, que ele vai estar centrado agora. Então, é só dividir VD pelo número de parafusos. Como são 9 parafusos, dividimos 225, dividir por 9, vai dar 25 quilonewtons. Esse valor seria o FVY, a força em cada parafuso, né? A força vertical em cada parafuso. A força horizontal em cada parafuso vai ser 0. Por quê? Porque não tem componente horizontal, né? Se tivesse, nós iríamos pegar e dividir por 9 também, aí teria um FVX. Nesse caso não tem, certo? Então vai ser 0. Então, esse VY é 25 kN para cada parafuso aí. Cada um desses parafusos vai estar resistindo a 25 kN na direção vertical. Bom, agora, para o momento, a gente precisa... Primeiro, a gente pode calcular essa somatória dos raios ao quadrado, né? Mas, ao invés de ser calculando o raio de cada parafuso, é melhor trabalhar com as coordenadas x, y, como vimos agora há pouco, né? Essa fórmula é muito mais rápida de aplicar, mais eficiente. Somo o x de cada parafuso elevados ao quadrado, e depois somo com
as coordenadas y elevadas ao quadrado também, aí eu somo de todos os 9 parafusos. Professor, Oi? o padrão é usar essa coordenada em relação a qual ponto? Ao centroide do conjunto de parafusos. E aí considera o sinal? Considera porque não vai fazer diferença, porque vai estar Considera ao quadrado, né, professor? Aqui não, mas nos outros, a hora que a gente for calcular aqui o x, y, aí tem que considerar, certo? Porque ele vai estar em outra direção. Entendi, professor. Tá? Agora, claro, aqui, como é elevado ao quadrado, ele vai dar um número sempre positivo, né? O raio elevado ao quadrado vai dar sempre um valor positivo. Mas aqui não. Aqui nós vamos manter os sinais, porque sinais vão dar justamente a direção de cada um, né? Eles vão estar aqui na vertical, na horizontal, ele vai ir mudando isso aqui, dependendo da posição do parafuso, ok? Bom, já tem aqui os espaçamentos entre os parafusos, né? Já foi colocado aqui, porque estamos fazendo só a verificação se ele passa ou não, se resiste ou não a essa carga, né? Então, tem um espaçamento de 8 centímetros na vertical e 90 na horizontal. Aqui são os perfis, né? De 10 polegadas da viga e 12 polegadas do pilar. Então, olhem aqui. Nós vamos analisar só esses 4 parafusos aqui. O parafuso 1, o 2, o 3 e o 4. É suficiente, os demais não precisam. Certo? Porque depois vocês podem calcular, inclusive, vocês vão ver que vai dar abaixo desses valores. Certo? Então, como nos interessa o mais solicitado, eu só vou me preocupar com um desses 4, né? Que vai ser o mais solicitado. Os demais vão ser menos solicitados, porque estão mais próximos do centroide. Então, vejam aqui, se eu pegar as coordenadas x, por exemplo, ó, quantas coordenadas x tem? Esses 3 aqui têm a mesma coordenada x, concorda? Quanto vale a coordenada x desses 3 parafusos? Na somatória dos R, entram todos os parafusos, não só apenas os 4. Todos. 9 centímetros, né, professor? 9, isso. Desses outros aqui, quantos são? Do lado esquerdo? Menos 9 seria. Mas como vai ser elevado ao quadrado, vai ser positivo, né? Então, são um total quantos parafusos? 1, 2, 3. 3 do outro lado dá 6. 6, é 6 vezes 9, né? 9 ao quadrado, vezes 6. Pronto, já fiz a primeira somatória. Estão vendo que é rápida essa aplicação, né? Agora eu faço para Y. Esses 3 parafusos aqui de cima têm a mesma coordenada que é 8. As de baixo aqui também são 8 também. Certo? Só que é menos 8. Mas como vai ser elevado ao quadrado, então vai ser 8 elevado ao quadrado vezes 6 também. Certo? São 3 embaixo, 3 em cima. Aí esses outros aqui, desse aqui a coordenada é 0, né? Assim como desse aqui também, a coordenada x desses 3 é 0, e a coordenada y desses 3 é 0. Então, ficaria 6 vezes 8 ao quadrado. Fazendo a soma desses dois aqui, vai dar 870. Eu não coloquei, deixa eu colocar aqui meu calculador só para fazer algumas continhas, não vou fazer todas, porque algumas são simples, né? Uma outra eu vou fazer para mostrar que dá esse valor mesmo, tá? Então, vou colocar aqui a calculadora para fazer algumas dessas contas aí. Pronto, aqui já está. Pronto, então a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular essa somatória, porque ela não vai mudar, né? De acordo com a fórmula, ele vai entrar sempre no denominador das forças Fm, tanto x quanto Fm y, né? Então aí já calculamos, deixamos pronto para aplicar aí. Então está assim, vou colocar aqui. 6 vezes 9 ao quadrado, mais 6 vezes 8 centímetros, já estamos calculando em centímetros, né? Ao quadrado igual 870. Reparem que a unidade dessa
desse raio ao quadrado é centímetro quadrado, né? Porque raio ao quadrado vai dar dimensão ao quadrado. Então, 870 centímetros ao quadrado. Bom, o MD já calculamos também, não mudam. Aqui é 4.500 quilonewtons por vezes centímetro. Já está nas unidades que a gente usa, né? Então, tenho a somatória, agora eu vou ir calculando só para cada ponto aqui, ó, para cada coordenada de cada parafuso. Como estamos pegando só os 4, a gente faz para os 4. Aqui, então, podemos até colocar a coordenada. Eu não coloquei, mas a gente vai acrescentar aqui. Da seguinte forma. Cadê? Aqui podemos colocar as coordenadas x, né? E a coordenada y, fazer 2 colunas mais. Podemos colocar depois disso aqui, né? Se vocês quiserem depois colocar aí, podem colocar aí. Então, vou pelas coordenadas. Entro aqui com as coordenadas, com os sinais dela. Então, a coordenada x do ponto 1, 9. Coordenada y, 8, né? Então, aqui colocaria 8 e 9, certo? Coordenada 2, coordenada x vai ser menos 9 e coordenada y, 8. Coloquei errado, ao contrário aqui, né? Tá vendo? Coordenada x é 9. Aqui está, já observei aqui. Y é 8. Do parafuso 1. Do parafuso 2, coordenada x, menos 9, y, 8. Então, aqui, menos 9. Aqui pode ajudar, né? Você vai fazer uma conta mais segura, provavelmente. Parafuso 3. Coordenada x, menos 9, coordenada y, menos 8. As duas são negativas. Então, isso que vai mudando, certo? Por isso aí tem que fazer com um pouco de cuidado para não errar nessas coordenadas. E o último parafuso, coordenada x seria 9, coordenada y, menos 8. Aqui, 9 e menos 8. Pronto. Então, aqui os parafusos, né? 1, 2, 3, 4. Só preciso dos 4, não preciso fazer os outros. Quem tiver curiosidade, faz os outros, vocês vão ver que vão obter valores menores que esse aqui. Aí eu coloco os FVX, que daria 0, né? Porque FVX para todos os parafusos deu 0, não tem carga na horizontal. E as forças verticais, os FVY para cada parafuso, isso aqui para cada parafuso vai dar 25. Então, cada um desses 9 parafusos, no caso os 4 que estamos analisando, vai ter 25, certo? Aqui, 25, 25, 25, 25. Agora, essa aqui nós temos que calcular com a fórmula. Essa fórmula aqui. Então, se eu quero calcular FMY, aí eu uso a coordenada x, né? Se eu quero calcular FMX, uso a coordenada y, porque está desse jeito aqui, ó. Se eu quero calcular FMY, uso a coordenada x desse parafuso. Se eu quero calcular FMX, uso a coordenada y, sempre o contrário. Então aqui, Professor, por exemplo... Oi. Esse somatório de RI ao quadrado é o mesmo valor para todos os cálculos, né? Isso, para todos aqui. Então, o primeiro passo eu calculo esse somatório de RI ao quadrado, e aí com esse valor já... eu vou calculando FMY e FMX para todo mundo. Exatamente. O MD também é igual para todos. Tudo isso aqui é igual. Só essa coordenada x e y vai ir mudando. E tem que ir mudando porque mudam os sinais, muda, né, o valor também. Então tem que ir fazendo um por um. Isso aqui. São 4 só, rapidinho isso aqui. Tá? Então, FMY do parafuso 1. Já tenho aqui as coordenadas, né? Eu vou usar a coordenada x, olha aqui, x. Então, essa parte é constante também, MD sobre a somatória. Então, pego aqui MD, 4.500 dividido por 870, né? Então,
Até já podemos colocar assim, 4.500 Calma, dividido professor. por 870. Oi? Explica essa conta que o senhor está fazendo de novo. Eu perdi o comecinho dela só. Esse 4.500 por 870. É o MD. Ah, tá. O MD é 4.500, tá vendo aqui? Ah, tá. É o Certo? momento. MD dividido pela somatória equivale a 870. Ok. Isso aqui é constante em todos, né? Até podemos Ah, compreendi, colocar compreendi. aqui 150 sobre 129. Não, vou deixar assim mesmo, não tem problema repetir, é pouca coisa. Aí, para o parafuso 1, se estou calculando o FMY, tem que usar a coordenada x, vezes 9. Então, isso aqui tem que multiplicar vezes 9, né? Aí dá o 46,55, certo? Aqui. Agora o outro, aí eu uso isso aqui. É o MD, mesma coisa, 4.500 dividido por 870. Como estou calculando agora o FMX, aí vou pegar a coordenada y, que vale 8. Então, vezes 8. 41,38. Positivo. 41,38, né? Arredondado a segunda casa. Bom, tá aí. Eu fiz aqui a conta. Por aqui está a conta que eu fiz também, eu acho que não. Aqui está, do parafuso 1, certo? Parece um. Ah, isso aqui já é o final. Estamos montando ainda. Você pode fazer aqui separado também, se você quiser. Vou fazer mais esse segundo aqui. Bom, parafuso 2 agora. Então, parafuso 2, aqui já tem as coordenadas, já colocamos, né? Então, isso aqui vai facilitar. Na direção y, uso coordenada x. Então, vai ser outra vez 4.500 dividido por 870 vezes a coordenada x, que seria menos 9. Então, vezes, abro um parênteses aqui, se for o caso, menos 9. Fecho parênteses. Aí dá menos 40, está vendo aqui? Já mudou o sinal. Menos 46,55. E do outro lado é a mesma. Você repara aqui, o y é o mesmo valor. Então vai dar o mesmo, né? Nem preciso calcular aqui de novo. Vai ser 41,38 também. Agora, no parafuso 3, reparem, a coordenada x é menos 9, igual que o anterior, do parafuso 2. Também não preciso calcular. Vai dar também menos 46,55. Nesse outro aqui é menos. Vai dar o mesmo valor que com 8, só que negativo. Você vai ser, em vez de ser 41,38, vai ser menos 41,38, porque a coordenada é menos 8. E aqui vai se repetir, menos 41,38. Aqui com 9 é o mesmo do primeiro parafuso, 46,55. Pronto. Aí, às vezes, nem precisa fazer tanta conta aí, porque ele vai ir só mudando os sinais aí, né? Agora, tendo isso aqui, fazemos o cálculo. Primeiro parafuso, essa fórmula aqui. Essa aqui, né? O x com o x, os y com os y. Então, x com x vai dar só esse aqui, 41,38, é único, não tem FVX, então vai ficar só esse aqui. Então, vou fazer já o cálculo, né? Isso aqui é elevado ao quadrado, 41,38 elevado ao quadrado, mais a soma desses dois, tem que somar mais, abro um parênteses, 25 FVY com FMY, sempre o mesmo índice, certo? Mais os sinais ele tem que ir respeitando aqui. 46,55, fecho parênteses, elevado ao quadrado. Tudo isso aí. Aperto igual e tiro a raiz quadrada disso aqui, né? Eu coloquei raiz quadrada do valor anterior, aí dá 82,65, certo? Então, o valor com duas casas. Vamos ver o segundo. Vou fazer só dois, porque depois dá para fazer aí os cálculos aí. Para o segundo, FVMX vai ter só 41,38 elevado ao quadrado, mais, abro parênteses, aí vou somar esses dois aqui, né? Agora, um é positivo, o outro é negativo. Então, 25 menos 46,55, fecho parênteses, elevado ao quadrado.
igual, e tiro a raiz disso aí. Anterior, esse aqui. 46,66. E assim por diante, certo? E não vou fazer os outros. Quem quiser pode fazer o 3, vai dar 46,66 também. E o 4 vai dar 82,65. E aí agora sim sabemos quais são os mais solicitados, né? O parafuso Professor? 1 e o 4. Oi. Perdão, eu não compreendi muito bem esse FDP aí. Como é que calcula? Aqui está a fórmula. Ah, tá. FVX com FMX. Sempre XX. Aqui YY, né? XY elevar ao quadrado. Ok. Primeiro você soma eles, né? Soma e depois eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Isso. Essa aqui é soma vetorial. Ok. Duas forças na direção X, duas forças na direção Y. Então, aí você soma e, para tirar o módulo, claro, isso aqui é para obter o módulo de um vetor, né? Você pega as componentes do vetor, elevado ao quadrado, tira a raiz, né? Como se fosse a hipotenusa, mais ou menos, né? É assim que a gente calcula o módulo de um vetor. Esse aqui é o módulo desse parafuso 1, do parafuso 2, do parafuso 3 e assim por diante. Certo? Certo. Ok. Então, aqui a gente vê que o parafuso 1 e o 4, estão vendo aqui, eles atingiram os valores maiores, ó, 82,65. O 2 e o 3 estão menos solicitados. Se você calcular dos outros que estão aqui, esse aqui do meio, por exemplo, não vai sofrer quase nada, né? Porque está bem no centroide. Só o efeito da força de 25 kN, provavelmente. Mas não é necessário, tá vendo? 5 parafusos você já deixa de calcular, não precisa. Então, o 1 e o 4, olhem aqui, esses dois aqui estão sendo os mais solicitados. Então, vamos pegar como referência esses parafusos, né? Porque se eles romperem, os outros vão romper com maior facilidade. Se eles passarem, os outros também vão passar. Então, tem essa... por isso que a gente pega os maiores, os parafusos mais solicitados. O que temos que verificar aqui? O cisalhamento. Então, essa é a força que está atuando no parafuso, né? A força solicitante. Tudo que for solicitante, né? Cisalhamento. Aí nós vamos ir primeiro para a tabela, né? Para ver os parafusos. Aqui foi dado os parafusos, né? Aqui diz parafusos de 7/8, que em milímetros seria 22,2 milímetros. Se você tirar 7/8, né? Se fizer aqui 7 dividido por 8 vezes 25,4 milímetros. Isso aqui, uma polegada tem 25,4 milímetros. Aí vai dar 22,2 milímetros, certo? Esse valor aí, o valor em milímetros, usando uma casa. Bom, a tensão de escoamento, ou tensão de ruptura desse parafuso, aí tem as tabelas, né? Tem uma tabela que já passei para vocês, essa tabela aqui um pouco mais para frente, aqui, tabela A3. Aqui está o parafuso A325, o FU, estão vendo aqui, FUB, ele varia entre 825 e 725. Qual que você vai pegar aqui? Depende da faixa do diâmetro. Ele está entre 16 e 24, ou está entre 24 e 36? Em qual faixa que ele está no nosso parafuso? Tá com 22, professor. Exato, ele estaria aqui nessa primeira, né? Então, aqui... isso daí é em milímetro, né? Vai em milímetro, não em polegada. em milímetros. Mas o nosso é 22, e poucos milímetros, né? Olha aqui. 22,2 milímetros. Então, ele está nessa primeira faixa aqui, ó. Entre 16 e 24. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui, 825. Ok? Ou em polegadas também dá para usar, que é equivalente isso aqui. Mas como estamos aqui em milímetros, já dá para ver que está aqui nessa primeira. Por isso que a gente pegou, se você pegar 725, não, você está em outra faixa. Só se for um parafuso entre 24 e 36 milímetros, certo? Então aqui tem que observar isso aí. Só tem nesse caso, nos outros só tem uma faixa aí, nesse aqui tem duas, ok? Bom, então tá aí, 825 MPa, é a tensão de ruptura do parafuso.
Cisalhamento. Aí, no cisalhamento, a gente viu que tem umas fórmulas, né? Olha aqui, deixa eu colocar aqui. Cisalhamento tem dois casos. O primeiro é quando 0,4 e 0,5, né? Só tem essa diferença entre essas duas fórmulas. Vai ser a primeira quando o plano de corte passa pela rosca. Para parafusos comuns, quando for parafuso de alta resistência, né? Se o corte passar pela rosca e for um parafuso de alta resistência, aí vou pegar 0,4. Se for parafuso comum, qualquer situação, passe ou não passe pela rosca, é 0,4, parafuso comum. E aqui como que nós vamos saber? Na falta de informações, sempre, toda vez que você tiver isso aí, no problema não tem nenhuma informação dizendo se passa ou não pela rosca, né? Então, aí é melhor supor a pior situação. Então, vamos supor que passa, né? Então, por isso aí foi que pegamos 0,4. Essa é a primeira fórmula aqui, certo? Supondo que o plano de corte vai passar. Já que não tem nenhuma informação, a gente supõe a pior situação, certo? Então, está aqui 0,4 vezes FAB, que é essa fórmula, certo? 0,4, essa área bruta do parafuso, tensão de ruptura do parafuso, γ2, que é o coeficiente de resistência à ruptura, que é 1,35, né? Então, está aqui. Área bruta é só calcular a área bruta aqui, né? Você vai fazendo um cálculo aqui da área bruta. Eu não coloquei aqui, mas seria, fazendo um cálculo aqui, é a área do círculo, né? Fazendo em centímetros, daria 2,22 centímetros. Então, π, né, que é o diâmetro, a fórmula do círculo, né, da seção circular. Então, aqui, π vezes diâmetro ao quadrado, então 2,22 centímetros, já estou colocando em centímetros, elevado ao quadrado, tudo isso vai dividir por 4. Essa é a área. 3,87. Está aqui a área, sabe? A área bruta do fuste, né, do parafuso. Substituímos aqui 3,87 centímetros quadrados. A tensão de ruptura, a gente tem que passar para quilonewtons por centímetro quadrado, né? Como ele está aqui em MPa, é só dividir por 10 e a gente já tem essa tensão em kilonewtons por centímetro quadrado. Então, é só dividir por 10. Então, vai dar 82,5. Pronto. O γ2, no caso de ruptura, acho que eu tenho aqui. Não, está na outra tabela, mas é 1,35, né? Como já vimos em outras ocasiões. Coeficiente de γ2 é 1,35 para combinações normais. Como aqui não foi falar nada, se trata de uma combinação normal. 1,35. Fazendo esse cálculo aqui, vou fazer aqui para ter certeza aqui se é isso mesmo. 0,4 vezes 3,87 vezes 82,5 dividir. Tem que observar aqui, tem planos de corte? Não tem. Isso aqui tem que fazer só para um parafuso. Então, um desses 9 parafusos, olha, esses parafusos podem estar sujeitos a corte duplo, mas não é corte duplo, está vendo aqui? É só um corte aqui. O corte estaria aqui, né? Se a gente for colocar aqui, fazer uma seção, ele estaria tendo corte aqui, né? Opa, fiz aqui. Ele estaria mais ou menos aqui, né? Um parafuso. O outro estaria aqui embaixo, o outro aqui. Todos eles estão sujeitos só a um plano de corte. Então, não preciso mais fazer nada. Agora, não preciso multiplicar aqui por 9, porque estou pegando de apenas de um parafuso. Por que eu pego de 1? Porque eu vou comparar com um parafuso, com o parafuso mais solicitado. Não estou fazendo a média de todos. Vou pegar só, comparar com o maior, com o parafuso mais solicitado. Então, essa conta deu 82,5 dividido por 1,35, né?
35 dá 94,6. Aqui está, 94,60 quilonewtons. É a resistência, maior que 82,65, que é o parafuso mais solicitado. Então, passou. A resistência sempre tem que ser maior que a solicitação, né? Então, passou. Isso aqui é 82,65, né? Do parafuso mais solicitado, que pode ser o parafuso 1 ou o 4, tanto faz, os dois têm o mesmo valor. Passou ao cisalhamento. Nesse tipo de solicitações, as únicas coisas que podemos verificar é o cisalhamento, né, e pressão de contato, certo? E as distâncias limites, não tem mais outra coisa, porque não é uma ligação de uma barra que está sujeita a tração ou compressão, não. É uma ligação diferente, né? Está solicitada a cisalhamento e a momento de torção. Então, aí o que a gente pode verificar é se houver rasgamento ou esmagamento entre os parafusos ou entre o furo e a borda, né? Então, aí o que nós podemos verificar é a pressão de contato. No caso de qual deles nós vamos verificar? Da viga ou do pilar? Como que a gente sabe qual que a gente vai verificar? Qual que vai rasgar antes, a viga ou o pilar? A viga? Por quê? Tem alguma coisa a ver com a inércia, talvez? A inércia que não vai influenciar muita coisa no caso do cisalhamento ou no esmagamento das chapas, né, do perfil. Observem que aqui são dois perfis diferentes, né? O rasgamento está relacionado com a espessura deles. Então, no problema, na prova tal, ele vai ser dado essas informações de que tipo de perfil se trata, aí você vai ir na tabela dos perfis e ver as espessuras deles. Qual delas vai estar sujeita mais a esmagamento ou a rasgamento? Aquela que tiver uma espessura menor, né? Então, olhando aqui já coloquei, está vendo aqui, da viga tem 6,1 milímetros, essa espessura, e a espessura da alma do pilar, que é de 12 polegadas, tem 7,11. O fato de um ser 12 e outro 10, às vezes não está relacionado com a espessura. As espessuras podem mudar, né? Esse perfil de 12 polegadas poderia ter uma espessura menor que a viga. Isso aí tem uma variação lá nas tabelas. Por isso é bom ir e olhar. Aqui eu coloquei essa tabela. Vamos ver as espessuras aí das almas, das duas, né? A de 10, 27, 22, 77 e a 12, 30, 70. Então, eu vou lá no perfil para ter certeza disso aqui, né? Qual? Porque não vai ter a informação aí. 10, a de 10 é qual? 22,77. Esse é o peso, né? A massa, 22,77. 22,7. Esse aqui. Não? Deixa eu ver. Isso mesmo. 22, está 77, mas é só 7, só, eu acho que sim. 22,70 só. Esse 7 a mais está a mais, né? Vou colocar um zero aí. Vou colocar a mais aí. 22,70. Aqui está 22 na massa. Esse aqui. Certo? Aí vou ver a espessura. A espessura aqui é dada por essa letrinha aqui. E, pequenininha aqui, né? Essa espessura da alma. Olhando aqui é 0,610 centímetros, ou seja, 6,10 milímetros. Então aí você anota e
Aí coloca aqui, 6,1 milímetros, a espessura da viga. Agora o pilar, 12 por 30,70. Aí vou lá, 12 por 30,70. Esse aqui, 12, 30,70. É o primeiro também aqui, ó. Aqui está a espessura do lado aqui, em centímetros, 0,711, daria 7,11 milímetros. Então, aí vamos e marcamos aqui 7,11 milímetros. Então, qual delas vai rasgar mais? Provavelmente aquele que tem menor espessura, né? Então, aí nós vamos concentrar só na viga, certo? Então, para o caso de pressão de contato, temos essas duas fórmulas, né? Que já vimos aqui. Essa aqui é a primeira, que sempre é o caso da limitação de projeto. Uma diz respeito a rasgamento, a outra diz respeito a esmagamento. São as duas fórmulas. Temos que calcular as duas e ver qual delas é a menor, né? A que vai ter, vai ser a que a gente vai pegar. Mas isso aqui a gente simplifica em função do diâmetro. Então, primeiro calculamos esse LF, né? Aqui estão as duas fórmulas, copiei de novo, 1,2 LF. Aqui entra a espessura, estão vendo aqui? Se você fizer para o outro, ele vai dar uma resistência maior, claro. Certo? Então tem que ser, quando se trata de resistência, sempre ser pessimista, né? Pegar o menor valor. Então, espessura, tensão de ruptura do metal, do perfil. Aqui tem que ser gama 2, escoamento, ou ruptura, né? Aqui, outra fórmula 2,4, diâmetro do parafuso, espessura novamente, é a mesma espessura da alma do perfil, tensão do perfil, gama 2. Aí tem duas situações, a gente faz primeiro para os furos internos e furos externos. Vocês vão ver que para os furos externos não vai ter como fazer, porque eles vão estar muito longe do parafuso, né? Furos internos seria, olhando aqui, entre furo e furo, né? Está nessa direção, 8 centímetros, entre furo e furo. Então, 8, aí tem que descontar meio furo de um lado, meio furo do outro lado, né? Então, a gente vai 80 menos 22,2, que é o diâmetro do parafuso, mais a folga, que é 1,5. Essa aqui é um parafuso inteiro. Foi tirado meio de cada lado, deu um parafuso inteiro. Com mais a folga, claro. 80 menos esse valor dá 56,3 milímetros. É o dobro, maior que 2 vezes o diâmetro do parafuso. Se ele é maior, aí ele vai ter sua influência na segunda expressão, né? Porque aqui já vai ultrapassar o valor, então vai depender só dessa segunda aqui. Ou então, para ter certeza, calcula as duas e pega a menor, né? Se você tiver dúvida aí. Então, pegando já a segunda expressão, vai ser 2,4, diâmetro do parafuso, que é 2,22, a espessura, aí entre a espessura 0,61, vezes a chapa, né? Aqui foi dado também aqui. Não está aqui anotado, mas pela conta a gente vê que é um parafuso, uma chapa de MR350, né? Se a gente for olhar aqui, cadê os parafusos aqui? MR350. A R350, MR250. O FU é entre 400 e 560, então por isso foi pego 400, né? Então é um MR250. Como que pegou a espessura da chapa lá? É 6,11. Aqui, 6,1. Ah, tá aí. Ok, perdão, eu não tinha visto aí. Tá. Então vamos anotar aqui. Faltou esse dado aqui. Não, achei que tinha que colocar, mas a CTM, só tem o STM. Então eu vou colocar aqui. Opa.
para que fique de acordo, né? Então, aço, é o MR250, cuja tensão desse escoamento, a ruptura, né? O FU, desse aqui, é 400 MPa. Certo? Essa é a tensão desse aço, de acordo com a tabela aqui. Aqui também, mesma coisa, ele varia entre 400 e 560. Na falta de informações, pego sempre o valor menor, né? Não vou arriscar pegar esse 560, pego o menor. Pronto, com isso aí, podemos calcular, então, essa resistência de cálculo dos furos internos. Então, 2,4, diâmetro, a espessura 0,61, tem que passar a centímetros, né? Ali estava em milímetros, passo para centímetros. O FU era 400 MPa, vai ficar 40 kN por centímetro quadrado. Gama 2, 1,35. Fazendo essa conta, dá 96,30. Só vou fazer essa conta aqui. Só mostrar aqui rapidamente. 2,4 vezes 2,22 vezes 0,61 vezes 40 dividido por 1,35. 95,43. Ué, deu outro valor? Fiz errado aqui. Ah, tá. Faltou um dozinho aqui, ó. Só como influencia, né? Um algarismo depois da segunda casa. Ó. Vou fazer de novo aqui. Ó. Esqueci de digitar mais um. 2,4 vezes, não é 2,2, é 2,22. Faltou esse 2 aí, já deu uma diferença. 0, por isso tem que digitar direitinho aqui. 61 vezes 40 dividido por 1,35. Professor, Oi. Aí, desculpa eu estar perguntando repetido, mas esse LC o senhor calculou, ele representa o quê? É como se fosse a menor distância entre dois furos da entre ligação? bordas de dois furos consecutivos. É a menor distância, então, por isso que eu peguei 80. Não é a menor, é a única, né? Todos eles 80 aqui entre furo e furo, é 80, só que eu tenho que descontar meio furo de um lado, meio furo do outro, porque ele é a distância, o LF é a distância entre bordas de dois furos consecutivos. Esse 80 é de centro de um furo até centro do outro furo. Então, o 90 eu não pego, ele não posso pegar ele, é porque ele é maior ou porque é na outra direção? Essa na outra direção, exatamente. Entendi. Eu E tenho aí que pegar esse aqui. Porque na esse outra não vai ter 1,5 é da influência, fórmula? né? O rasgamento vai ocorrer nessa direção por causa desse VD, porque a hora que a gente já levou para o centroide, agora está nessa direção aqui, né? Certo? E na direção X não tem. Certo? Não deu nenhum valor. Se tivesse, aí faria para ela com 9, né? A componente horizontal faria com o 9. Entendi. Mas esse caso aqui Aí, no faço caso, com... se eu tivesse a componente horizontal, eu teria que verificar nas duas direções o colapso por rasgamento. ou você pega a menor já, né? A mais Entendi. crítica seria a Mais menor. crítica. Mas toda vez que tiver dúvida, você calcula as duas e depois vê qual que é a menor. De E aí você qualquer jeito, eu adota. teria que comparar com o FDP, né, professor? Então, não assim, mesmo se a Esse componente valor, na outra direção fosse bem menor, no final das contas, como eu comparo com o FDP, eu posso considerar só a mais crítica. a menor resistência. Sempre quando é resistência, você pega sempre a menor de todas elas, certo? Entendi. Aqui, E aí, esse 1,5 o senhor descontou por conta de quê? Da fórmula? é a folga. Esse aqui, Ok. eu tenho que tirar meio furo de um lado, certo? E meio furo do outro lado, né? O furo é nada mais do que o diâmetro do parafuso mais 1,5, né? Que vocês lembram daquelas dimensões máximas? Tem uma folga para o parafuso passar, né? Então, o furo é o diâmetro mais 1,5 milímetros. Essa aqui é a folga para o parafuso poder passar pelo furo. Certo? Tudo isso aqui nós já vimos, hein? Esse aqui já é um assunto antigo já. Ok? Então, 80 menos um furo inteiro daria isso aqui. Meio de um lado, meio do outro lado. Certo?
porque 80 é entre centro e centro dos furos. Aí, deu esse valor, chegamos a 96,30, arredondado aqui. 96,30 é maior que a força solicitante no parafuso mais solicitado, que é 82,65, né? Esse aqui é 82,65. Então, passou também. A resistência é maior que a solicitação. Ok. Agora, se a gente for fazer para os parafusos, para os furos externos, não tem como fazer para os externos. Reparem aqui uma situação aqui, ó. Teria que pegar desse ponto, o pessoal acha que é 4,7, não é 4,7. E essa aba aqui, estão vendo aqui a aba, a mesa desse perfil C, não é só essa distância aqui, ó. Desse ponto aqui até essa borda é 4,7. Mas ele não é a borda do perfil ainda, da viga, né? Ele vem até aqui ainda. Então, teria que somar isso aqui. Aí vai difícil ser romper aqui, né? Vai dar um valor bem maior. Não vai, dificilmente vai ter rasgamento na borda. Você pode até calcular, porque esse valor aqui dessa mesa tem na tabela. Aí você pode ver aqui o valor, quanto dá aqui, ó. Esse valor aqui, beta, né? 7,47 centímetros vale isso aí, essa distância. Somado mais esse outro valor, 7,47 mais esse valor de 4,7, aí vai dar mais de 12, né? Então, dificilmente vai rasgar. Agora, entre furo e furo, pode acontecer aqui o esmagamento, né? Então, por isso que é feita essa verificação e ele passou. Então, se passou para esse caso, para o externo vai passar com maior razão ainda. Você pode fazer se quiser depois também. E uma outra coisa que a gente pode verificar rapidamente são as distâncias, pelo menos as mais comuns, né? Distância entre furo e borda. Pegando essa fórmula já um pouco mais simplificada, não é da norma, mas a norma também pega esse valor, 3D, né? Então, 3 vezes o diâmetro do parafuso dá 6,66. A menor distância entre furos é 8 aqui. O mínimo deveria ser 6, então satisfaz também. Ok, deu menor que 8, tá ok. Agora, entre furo e borda, normalmente a gente pega mais ou menos 1,5 do diâmetro do parafuso. Então, 1,5 de 2,20 dá 3,33. Na direção, que seria essa distância aqui, porque a norma não indica em que direção, ele fala só entre furo e borda. A borda mais próxima desses parafusos é essa borda aqui, ó, que valeria 62,5, né? É a borda mais próxima, ou 6,5 milímetros. 6,5 centímetros, aliás. 6,25, né? Colocando aí, 6,25, deu menor também, 3,33, menor que 6,25. Também está dentro, ok? Não vai romper. Na outra direção, se você for olhar, ele vai dar mais do que 6,25 nessa direção, porque não é só pegar esse 4,7, como eu falei aqui. Tem que pegar também essa distância, porque a borda não termina aqui. Tem ainda essa parte aqui, certo? Então, tem que somar 4,7 mais 7 e pouco, né? Agora, há pouco vimos, será 7 não sei quanto. Vai dar 12 no quebradinho. 7,47. Então, 12, já, o outro já tinha passado, então isso aqui passa com maior razão, certo? E só, não tem mais outra verificação que daria para fazer aqui, certo? Com isso aí, o parafuso estaria verificado. Talvez a parte mais, vamos dizer assim, que mais precisa atenção é o cisalhamento mesmo, né? Por causa desse momento aqui. Então, esses parafusos são os mais críticos. Se satisfazem, passam a verificação ao cisalhamento dos parafusos, aí já os demais também vão passar com facilidade, não vai ter problema. Os outros têm
menos solicitação, né? Eu vou olhar aqui quase a metade, os outros 46 e tal. Não calculamos dos outros, mas eles devem estar abaixo desse 82,65 também. Então, com isso aqui, a ligação está verificada. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Antes de fazer o intervalo, eu queria lembrar a vocês, sobre o trabalho, esqueci de falar de teoria 2, mas devem lembrar também, né? O trabalho tinha sido combinado para entregar até o dia da prova, né? Como último prazo. Para dar mais tempo para vocês fazerem tal. De acordo com as normas, vocês teriam que entregar uma aula antes da prova, mas isso aí foi combinado que vocês poderiam entregar até, no máximo, o dia da prova, né? Até o horário. Então, eu vou colocar no Moodle lá como uma tarefa, como já fizemos em outras oportunidades, né? Em outra disciplina. Aí vocês vão enviar esses trabalhos aí. De preferência, enviem até antes da prova, né? Nossa prova é semana que vem. Então, antes, na sexta, 1h30, 13h30, a gente vai se reunir e procurem já enviar antes disso aí, porque aí depois aí vai até as 4, sei lá, até onde for o horário nosso, e aí até lá já o sistema vai estar fechado para vocês enviar. Então, não vale a pena correr o risco. E a entrega do trabalho também tem esse objetivo, você entregar antes da prova, não depois da prova, certo? Depois aí não tem mais nenhum objetivo desse trabalho aí, tem que ser antes, ok? Então, não esqueçam disso aí. Teoria 2 também vou enviar já, vou deixar já aberto a tarefa, né? Para vocês poderem enviar aí pelo Moodle. Individualmente, cada um seu trabalho, em um arquivo em PDF, como já foi feito anteriormente. Aí você envia e vai ficar registrado aí no Moodle, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, então vamos fazer um intervalo, é quase 15h15 mais ou menos, quase 15h18 mais ou menos, uns 15 a 20 minutinhos mais ou menos, podemos fazer um intervalo e depois a gente vê mais alguma coisa. Se vocês tiverem algumas dúvidas também, podem colocar aí, compartilhar na tela e a gente também pode responder essas dúvidas, se tiverem, né? Se não, aí a gente vê mais um pouco de matéria e depois a gente termina, ok? Ok, professor. Então, vou aqui parar a gravação, depois a gente volta daqui a pouco. Então, vou interromper. Pronto. Bom, pessoal, então até daqui a pouco.